Falou sobre o estupendo livro de Euclides da Cunha, Os Sertões, e ele tem uma frase que é maravilhosa e conhecidíssima. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. De que fortaleza, de que força ele está se referindo aos dois? Pode começar. Pode, vai, João, aproveita. Olha, é o seguinte, eu tenho assim, o maior respeito pela obra de Euclides da Cunha. Enquanto texto literário, é um texto magnífico. Agora, Aquele primeiro momento, desculpa te interrompendo, aquele primeiro momento da descrição da terra, é questão muito muito cientificista, detalhista, né? uma linguagem bastante rebuscada. O texto como um todo, a linguagem é altamente rebuscada. Agora, a gente precisa ter muito cuidado, e eu sempre digo, até algumas pessoas que me perguntam, que livro eu deveria ler sobre Canudos? Né? Se eu indicar 10 livros, eu coloco sempre Os Sertões por último. Por quê? Porque Os Sertões é um texto, do ponto de vista histórico, tem uma carga de pejoratividade para definir conselheiro, para definir o sertanejo, para definir as mulheres, que é algo impressionante, até meio revoltante. Mesmo com essa linguagem rebuscada. Mesmo com essa linguagem, ele vai chamar a mulher sertaneja de megera, de bruxa, de solteirona. Quer mais adjetivo pejorativo do que esse para definir a mulher? A mulher do sertão, a mulher belmontense, que é uma mulher que está sendo sujeita de sua história num país altamente conservador e machista. A mulher de Belmonte é livre. Então ele vai alimentando o ranço daquilo que, ora, já é tão comum no que se refere ao sujeito feminino, que sempre foi tratado neste país, não como sujeito de sua história, mas muitas vezes como objeto. E o sertanejo, aí vem a nobre frase: sertanejo é antes de tudo um forte. Lá na frente ele vai dizer que ele é preguiçoso, que ele é ignorante, que ele é jagunço. Essa palavra jagunço, quando a gente vai fazer um estudo, não precisa fazer um estudo, achei no dicionário. Sim. Capanga, pistoleiro, valentão, amante dos coronéis. Acho que a palavra jagunço já define tudo isso. Aí chega lá, aí o que é que acontece? Com as 10, 15 mil pessoas do Belo Monte, são todos jagunços. São todos jagunços. Né? Aí eu fico assim me perguntando, uma frase tão nobre, tão poética, e que ao mesmo tempo ele vai se contradizendo, criando um adjetivo, uma série de adjetivos pejorativos para defender esse mesmo sertanejo que é antes de tudo um forte. Me parece, analisando a frase, somente a frase, Tirando ela de dentro do contexto. eu poderia dizer o seguinte: esse sertanejo que luta contra as intempéries da seca é esse forte que vai lutar contra aproximadamente 12.500 membros das Forças Armadas, porque 50% do exército brasileiro foi mobilizado para destruir Canudos. Nas suas quatro expedições, se não vem um grande reforço, a quarta expedição estava quase derrotada. Que alguns classificam até de quinta expedição. Né? Então, esse sertanejo forte, este vaqueiro destemido, né? A gente pegar a palavra em si, como nós aqui delimitando essa palavra em si, vai nos remeter a esse sertanejo já tão sofrido pelas intempéries da seca, mas que vem a guerra e ele continua esse herói. Porque o sertanejo de Canudos é aquele sertanejo desamparado, como vai dizer o professor Calazans. O jagunço de Canudos é aquele jagunço desamparado das elites, mas que encontra no conselheiro um refúgio. Encontra no conselheiro uma esperança. E essa esperança, ela é concretizada. Por isso que eles vão lutar até a morte. Eles preferem ser degolados. Esse sertanejo que é forte, segundo eu ele prefere ser degolado. Mas não se sujeita às imposições dos coronéis do Exército, da Senhora República. Prefere dizer que morra a República e viva o conselheiro. Todos.
de mulheres, crianças, homens, porque uma das piores barbáries da Guerra de Canudos é esse pós-guerra. O pós-guerra é traumático. Certamente. Crianças, pessoas foram vendidas como escravas, foram vendidos na região de Canudos, principalmente em Queimadas. Foram vendidos, sim, à luz do exército. Né? Mulheres que foram entregues aos prostíbulos em Salvador e outras foram levadas para o sul do país. Né? Muitas foram degoladas, não só aos redores de Canudos, mas no trajeto até chegar a Monte Santo e Queimadas. Então, esse pós-guerra é muito traumático. Então, o livro de Euclides da Cunha, tenho muito respeito por ele, dentro de uma outra linguagem, até que a minha formação é letras. Então, eu tenho o maior respeito, para mim é um clássico da literatura. Agora, do ponto de vista histórico, devemos ter muito cuidado. Precisamos ler outras fontes para quando nós chegarmos nos sertões, que é preciso, e é óbvio, tem que se ler. É preciso ir a ele, não tem como não entender ir. Realmente a série de preconceitos, de elementos, de adjetivos pejorativos que ele vai definir aquela gente. Tem uma série de questões que envolvem essa frase, né? Porque assim, ele começa, o sertanejo é um estudo forte, né? Aí vai dizer, é um Hércules Quasímodo, né? O que o Euclides da Cunha faz a partir desse texto é, sem dúvida nenhuma, exaltar a força do sertanejo. Porque ele vai continuar no texto dizendo o seguinte, que à primeira vista você não atribui nem beleza, né, nem força. Vai dizer que o sertanejo é magro, não tem um andar retilíneo, que se apoia nos calcanhares por hora, conversando. Na linguagem matuta é malamanhado. Malamanhado. Né? Então, o que acontece? E aí tem uma coisa interessante, porque o Euclides, ele de fato, ele vai exaltar a força do sertanejo. Né? E quando você olha, por exemplo, para Seu Pedro, lá no sertão de Canudos, magro, né? Você olha assim, esse homem não tem essa força que tem, não. E aí você vê o camarada daquele tirando dentro de um barreiro uma novilha pesada, sozinho. Aí você diz, não, aí eu lembro, de certa forma, a frase do Euclides. Não somente essa, que o sertanejo é um estudo forte, mas lá na frente, os textos vai seguindo, ele vai falando, dizendo que o sertanejo é feio, né? Reflete a fealdade, não sei o que e tal, mas ele vai dizer, olha, esse impelido de uma situação adversa, ele se torna um verdadeiro titã. Né? Então ele vai comparar, por exemplo, a força desse sertanejo com um deus, né? Com um semideus, um titã, que se revela em meio a essa intempérie que o professor João Ferreira muito bem coloca. Então, inclusive, essa frase está estampada na nossa bandeira lá de Canudos. Né? Então, na bandeira de Canudos está lá o sertanejo, antes de tudo, um forte. E aí você tem, na canção, no cancioneiro popular, um samba enredo de 1976, né, que vai dizer que o sertanejo é forte e enfrenta a miséria sem fim. Sertanejo, homem forte, dizia um poeta assim, se referindo justamente ao Euclides da Cunha, né, que de forma pejorativa e uma série de coisas vai, de certa forma, atribuir ao sertanejo toda essa carga. Né? Sim. Esses estereótipos. Dizendo que nós sertanejos somos uma sub-raça, né, e outras coisas mais que o texto vai se referir. Mas, de fato, essa frase... São visões da época que acabam que, intencionalmente ou não, mas de certa forma acaba maculando a imagem do personagem de que ele está tratando. Né? Sim, com certeza. E aí o leitor desavisado, né, absorve a imagem que o escritor vê. Né? Mas você, enquanto leitor, você não precisa absorver tudo quanto você lê. É preciso ter esse discernimento, né? E tem uma coisa que... E principalmente quando você conhece o sertanejo mesmo. Aí é que você tem a responsabilidade de saber até onde vai a figura de linguagem, né? Até onde vai o que o camarada está querendo colocar. Aí tem uma coisa que o professor João Ferreira coloca, que é essa coisa do cuidado da leitura dos sertões, né? Porque o José Calazans, que pesquisou durante 50 anos, né, da sua vida, dedicou 50 anos da sua vida à pesquisa sobre Canudos, sobre Antônio Conselheiro, ele vai nos revelar
que quando chegou em Canudos na década de 50, ele vai dizer, eu não soube perguntar. Por que ele não sabe, ele vai dizer isso? Porque ele vai dizer que estava preso na gaiola de ouro, né? E quem é essa gaiola de ouro que ele se refere? Os sertões de Euclides da Cunha. Ele vai nos dizer, é preciso sair da gaiola de ouro, né?